Tudo a Cristo a ti entrego, corpo, alma, eis-me aqui. Meu presente, meu futuro, minha vida, eu te dou. Não quero glória, não quero fama, só teu nome honrarei. Cada dia quero diminuir e tua graça cresça em mim. Tudo deixarei, tudo deixarei. Sigo de Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, sim, a tudo por ti darei. Minha casa, minha família sempre servirão a ti. Tudo deixarei, tudo deixarei. Sigo de Jesus bendito, tudo deixarei. O Luiz é conhecido na casa, né, Luiz? O Luiz é uma pessoa que é muito dedicada à obra de Deus. E nesse momento, então, os minutos a seguir são seus. Efeito colateral. Obrigado, irmão. Vamos orar. Pai amado, nós estamos na tua casa para ouvir a tua palavra
que o teu Santo Espírito toque as palavras, mas também toque os corações e as mentes, que todos possamos ser impressionados com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é vindo da tua palavra, da tua Bíblia, e por isso peço que nos guie nesse caminho para podermos todos alcançar a salvação. Abençoa-nos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Efeito colateral. Nós vamos, antes de iniciar propriamente a mensagem, cantar o hino número 207. Vida tens em olhar a Jesus. Vamos falar sobre vida. Eu vou iniciar enquanto eu preparo ali o hino. Eu vou dizendo que hoje eu vou fazer uma participação em 3 momentos. O primeiro é importante, porque fala de um problema de saúde que eu tive agora, essa semana, me assustou. O segundo é muito mais importante, porque nós vamos descobrir daqui a pouco. E o terceiro e último momento, não dá para perder. É mais importante ainda, porque faz parte das 3 mensagens evangélicas. Portanto, a importância do tema é vital e o efeito é colateral. 207 do nosso cenário, vida tens em olhar a Jesus, o Salvador. Ele diz o quê? Vida eterna te dou. Eu vim para que tenham vidas, assim quiser pode soltar o hino, e a tenham em abundância. Vamos ficar pensando em mente, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, em alegria. No começo seria agora ou mais tarde? Sim, está bem. Então, podemos nos assentar. Efeito colateral, quem já não teve um efeito colateral, quem sabe algum remédio, algum alimento que fez mal? Quem já não consultou a bula de algum remédio para ver o que faria de mal? E quem lê, duvido que tome o remédio, porque a lista é muito grande dos efeitos colaterais. E ali não estão de brincadeira, não. Eles fizeram testes judiando de animais, fizeram testes com pessoas. Muitas vidas foram perdidas até que chegasse ao que eles chamam de remédio, aquilo que tenta remediar a doença.
E mais disso, eles também chamam de drogaria, o lugar onde vendem as drogas que as pessoas usam como remédio. Ou seja, nós nos drogamos para remediar as doenças. Mas o nosso povo é diferente. Você que está aí no VND, está assistindo a gente pela internet, convido a participar com a gente, a todos nós, a termos a Bíblia em mãos, porque eu gosto de trazer vários textos da Bíblia. Antes, porém, eu peço permissão para fazer uma breve leitura. Quando eu comecei a preparar a mensagem de hoje, no sábado passado, eu vou relatar um fato verdadeiro que aconteceu comigo. Mas como é capaz de me emocionar, eu vou ter que ler. Tive um mal súbito, provocado por uma intoxicação. Eu estou emocionado. Tive um mal súbito, provocado por uma intoxicação. Algum fruto teria provocado isso. Tive que ir ao médico, na urgência, pressão total. Pressão que sempre fora muito boa, agora muito alta. Logo me trouxeram 2 comprimidos bilinguais. Repetidas aferições de pressão. Na verdade, todo o meu corpo estava sinalizando, gritando tontura, desconforto no peito, coração apertado, cansaço, pensamento atrapalhado, obnubilado, sonolência, dor de cabeça entre os olhos, sede, fezes pútridas e viscosas demais, gordura sobre a pele, sudorese, confusão total. É o estresse, pensei. Não. Exames foram solicitados, sangue, urina, fezes, pressão repetidamente aferida e muito alta e oscilante em muitas causas possíveis e às vezes também muito baixa. É o estresse, com certeza? Não, estresse não é causa, é doença. O estresse em si já é uma doença, portanto não posso entender que o estresse seja uma causa. Ele vem como uma doença precursora de outras. Não é estresse, não é causa, é doença. Doença comportamental, ambiental, hábitos. Não foi o fruto proibido. E com essa mensagem eu gostaria de chamar a atenção o fruto proibido e os frutos de Deus. Descobri a causa. Descobri não, foi revelado. Gênesis capítulo 2, verso 8, iniciamos então a mensagem de hoje com a palavra de Deus. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, se a irmã Valda estiver preparada e pronta, nós temos então o hino para soltar para a irmã Valda, que ela vai trazer sobre isso. Enquanto ela chega até nós, vou ler os versos de Gênesis capítulo 2, verso 8. Começando a Bíblia como o livro mais importante da Bíblia, aquele que Satanás quer apagar, rasgar, os seus servos, os homens que se chamam líderes religiosos, estão tentando arrancar da Bíblia, dizendo que ele é um conto de fadas, que ele é uma ilustração, uma alegoria, algo para podermos compreender melhor, algo que é maior e científico. Outro dia falamos sobre o que é ciência, o que é conhecimento e o que é pseudociência, falso conhecimento. Gênesis 2:8, pode tirar, irmãzinha. Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Portanto, nós somos colocados no melhor lugar do mundo, porque a Bíblia diz que Deus fez tudo e tudo era bom, mas quando Ele fez o homem, o Senhor Deus, verso 9, fez nascer do sol toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes nunca enfrentei
consiga controlar o que a vida trouxe a mim. Mas devo admitir que só isso me fez chorar. Te preciso embora, me envergonhar. Às vezes eu preciso apanhar. Às vezes vou parar de luz. Mas talvez eu preciso certo pra me manter ao seu lado. E o amor é o que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes eu preciso apanhar pra confiar em Às vezes eu preciso apanhar pra confiar e crer em Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã. És pó e ao pó tornarás. Mas fica calmo. 8 remédios Deus proveu e mais um. Você que acompanha as nossas mensagens deve saber que Deus providenciou 8 remédios naturais, mas pouco se fala do mais um. Realmente, vamos a Gênesis capítulo 2, 16, vamos a 2, 9 primeiro. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e também a árvore que estava acampada por Satanás. Gênesis 2, 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Noutra tradução, com toda certeza morrerás. Agora, provei do fruto proibido. Eu provei. Por isso, o mal súbito. Porque se eu estivesse no paraíso, eu não teria tido mal súbito algum. Eu não precisaria ter passado por médicos, por socorro, remédios para remediar a situação. Mas Jesus já providenciou um remédio maior e melhor. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. E em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será que nós estamos compreendendo já o nosso grande remédio? Aquele que pode salvar da doença, da vida de pecado, de uma vida desastrosa, com frustrações, com aflições. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E você? Provei o fruto, desobedeceu. Todos pecaram. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que as possais suportar e superar a ceia dos
de Cristo e a ceia dos demônios, que é o tema que continua a partir daqui. Nós não participamos dessa ceia de Cristo e da ceia de demônios por inocência, como foi Eva. Nós temos a palavra, temos a mensagem de saúde e a palavra de Deus. Portanto, podemos escolher hoje a quem sirvais. Ou a Deus e seguiu, ou a Satanás e seguiu. É a palavra que vamos ler logo mais adiante. Portanto, escolher participar da mesa de Satanás, dos seus pratos favoritos, dos seus frutos da árvore do conhecimento do mal, não pode evitar que você conheça o mal. Mas, por outro lado, conhecer da árvore, comer da árvore que Deus deu livremente para comer de todas as frutas do jardim que derem semente. Aqui vem uma mensagem científica no livro de Gênesis, que eu costumo dizer que é um livro mitológico. Na genética, na biologia, eu lecionei essa matéria há alguns anos. Eu posso garantir, pelas leis da biologia, que todo híbrido, todo cruzamento, todo híbrido não dá semente. Mas para Adão e Eva ele disse: multiplicar e encher a terra. Isso quer dizer que nós somos uma bênção a multiplicar e encher a terra com capacidade de reprodução. Reproduzir não só seres humanos, mas reproduzir filhos de Deus. Reproduzir a imagem e semelhança de Deus para os outros. Se nós não fazermos isso, somos uma plantinha mirada. Talvez um híbrido, que é muito mais perigoso, porque veja bem o que é um híbrido. É o cruzamento de duas plantas, normalmente de espécies diferentes, ou com acoplamento, hoje mais moderno, de genes extraídos até de animais e colocados na planta. Esses casamentos iníquos não produzem frutos. Se não fosse assim, nós temos plantas gerando cavalos, cachorros, passarinhos. Estamos voltando à idade em que nós pensamos que a evolução vinha de matérias em putrefação, das quais surgiam moscas, e eles pensavam que dali surgia a vida. Tudo para negar o autor da vida. Tudo para negar Jesus como nosso Criador e Criador de toda forma de vida. Está percebendo qual é o nosso remédio? Mais. O remédio que é o dono da vida, ele que é o que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Se nos afastamos da fonte da vida, passeamos pela árvore do conhecimento do mal, é impossível que não nos contaminemos com os espinhos dessa planta, que não soframos as consequências de estar beirando no precipício do diabo. Querendo tocar, foi assim com ela. Os céus e a terra, escolhe a vida. Deuteronômio, capítulo 30, 19. Vamos ler então os versos para projetar. Aí os irmãos poderão acompanhar, porque esses estão sem Bíblia, mas todos, por favor, que tenham a Bíblia. Vamos começar com Deuteronômio 30, 11. Porque esse mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestes para que possas questionar quem subiria com nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós. Jesus já fez isso, ele desceu dos céus para ministrar a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática. Como é que é o texto? O que Deus está dizendo? Precisamos compreender e colocar em prática. Aqui então vamos a seguinte, capítulo 30, versos 13. Também não está além do mar, de modo que fiqueis alegando: quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocar em prática. De novo, compreender e pôr em prática. Adianta compreender? Satanás compreende toda a mensagem do céu, da salvação, mas não põe em prática, não pôs e não vai. Os seguidores de Deus precisam colocar em prática, porque senão não usufruem a bênção. Se continuarem provando do árvore do conhecimento do mal, vão sofrer as consequências do mal. Se por outro lado nos alimentarmos com o alimento do céu, não só o alimento espiritual, mas o alimento material, com os hábitos, com os remédios de Deus, então vamos usufruir das bênçãos de Deus. 30:14. Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti, fácil de assimilar. Não precisa de um cientista, de uma grande pesquisa. Está na tua boca e no teu coração. Por isso poderás obedecer a ela e vivê-la em teu dia a dia. Lá no coração ele sente que faz bem, que faz mal, que é certo, que é errado. Porque Deus disse:
colocarei a minha lei no coração deles. Portanto, as leis da natureza e as leis de Deus estão no nosso coração, no nosso entendimento, e por escrito na palavra de Deus, não tem desculpa. E é Deus quem diz: são indesculpáveis quando dizem que não conhecem a Deus. Está lá em Romanos. Homens que se tornam indesculpáveis porque a palavra de Deus está diante deles, mas nós estamos provando do fruto do conhecimento do mal. Pior, bêbados. Vamos ver adiante. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, a destruição e a infelicidade. Aqui não está falando de depois da morte, não, irmãos. A infelicidade é na vida, a destruição da vida é dos vivos. Portanto, a morte é o último passo. Nós temos que ter felicidade, porque Deus quer que nós dominemos e tenhamos felicidade, e que evitemos a destruição, e antes disso, multipliquemos e enchemos a terra. Portanto, verso 16: hoje te ordeno que ames Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos separados por Deus, escolhidos por Deus, e guardando todos os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos. Eu estou falando dos 10 mandamentos. Vamos ver se é só sobre isso. Todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Quais são, além dos 10 mandamentos, os decretos e ordenanças de Deus que o diabo também quer perverter para fazer frutificar cardos, espinhos e abrolhos? Porque com o pecado foi isso que Satanás fez, cruzamentos genéticos, e Deus avisou: com o suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida, e a terra produzirá cardos e abrolhos, e você comerá com o suor do teu rosto. Contudo, ainda bem que não ficamos na mensagem ruim. 30:17. A irmã Suzana não gosta das mensagens ruins, né? Então vamos trazer uma boa, irmão. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires, e te deixar seduzir e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, e eu vos declaro deste momento é solene, é certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás teus dias sobre a face da terra em que eu atravessar o Jordão, até estares entrando dela tomar posse. Entrando para a terra tomar posse. Aqui me faz lembrar o quinto mandamento. O que fala o quinto mandamento? Honra. Eu preciso escutar. Honra para. Olha aí, quem é que dá os longos dias à terra? O Senhor Deus. E aqui ele adverte: eu vos declaro nesse momento solene, é certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás os teus dias sobre a face da terra. Aqui é o contrário dos mandamentos: honra para que te prolonguem. E aqui ele está dizendo: não prolongarás, porque Deus está sendo desonrado com filhos de Deus que não refletem a glória e majestade do Pai. Pessoas como eu, que caímos lá no médico, porque né? Estamos pesquisando, mas com certeza aproveita o fruto proibido. O que foi que intoxicou o ser humano? Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte. Não foi claro para Adão e para Eva? Não prove, você vai morrer. Coma livremente, não prove do fruto do mal. E quanto à comida errada, Deus deu a orientação para a gente não provar. Não prove, não toque para te prolongar os dias na terra, você estará honrando o Pai do céu, porque Ele também é Pai. Assim como no primeiro mandamento, Deus está sendo honrado na guarda do quinto mandamento, que Ele é o Pai de todos nós. Apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, irmã Suzy. A gente escolhe a morte ou a vida. Deus só está avisando: tem morte no caminho de quem peca, de quem erra, de quem não aceita os conselhos. Mas o chamado de Deus é para a vida, e vida em abundância, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Não é só você que é abençoado. Veja, os pecados dos pais não contaminam os filhos no julgamento, mas uma vida abençoada contamina os filhos. Amando a Yahvé,
teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te, ó Israel, a Ele, porquanto disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre esse sol de Javé, jurou dar a teus pais na antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Então nós estamos com a bênção, vamos escolher a saúde ou a doença, e nós podemos ser salvos ou estarmos completa e eternamente perdidos desde agora. Você não vai ser perdido quando Deus vier e jogar fogo para eliminar o mal e os maus. Não, você está sendo eliminado agora, perdendo saúde, perdendo felicidade, perdendo vida, procriando crianças que já nascem doentes porque os pais talvez se embriagaram, talvez porque os pais beberam de drogas. Isso eu estou falando de dois exemplos que a gente percebe claramente. Não estou dizendo que nós não sejamos purificados por uma vida em Cristo, eu só vou falar daqui a pouco. Mas eu estou dizendo que nós precisamos evitar o mal, porque isso transmite a nossa descendência geneticamente. Vamos voltar para a biologia. O alcoolismo e a drogadição, principalmente o crack, a cocaína, eles são transmitidos via genes para os nossos filhos. Quem provou uma única vez do álcool ou do crack, o gene, a genética dele é modificada. Aí eu comecei a entender por que Sodoma teve que ser destruída, porque a genética daquele povo estava completamente modificada do que foi feito em Adão e Eva. Homem e mulher Deus fez, está escrito lá na palavra de Deus. Mas em Sodoma e Gomorra havia variedades, e essas variedades eram, diz a morte, todos, não havia ninguém. Porque se houvesse um justo, 10 justos, como foi feito na oração, o Senhor destruiria? Não havia. Por que não havia? Porque não havia oportunidade de salvação, porque a genética era de pai para filho até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Então a genética transferiu aos filhos a ruína do pecado. É por isso que eu provei do fruto proibido. Meu pai provou, meu avô provou, meu bisavô. Eu conheci meu bisavô e a minha bisavó. Eles provaram. E eu me lembro que Adão e Eva também provaram. Está na memória do inconsciente coletivo. Nossa genética tem tendências para o pecado. E nós precisamos muito da solução. Deuteronômio 4:6. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois dessa maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta é uma grande nação, e constituída em um povo sábio e inteligente. De onde que vem a sabedoria, Salmos? Quem lembra? A sabedoria vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista já dizia isso. O Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Deus é o princípio da sabedoria. Nós não temos como imaginar uma vida sem Deus. É por isso que o fim vem desde agora para os filhos que desobedecem e provam das comidas e substâncias que Deus os aprova. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo é quem? Quem é esse anjo que veio aqui para falar que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno? Qual é o Evangelho eterno e qual é o anjo? O anjo é você. Na profecia, no Apocalipse, esse anjo é você. E a sua missão é voar pelo mundo. Quer dizer, voar é rápido, não é devagarinho, não. Não é andando, não é engano. Voar pelo meio do céu, quer dizer, para todo mundo ver. E portava nas mãos o Evangelho eterno. Qual é o Evangelho eterno? Vamos ver daqui a pouco. Para anunciar os que habitam a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave, outra tradução, com grande voz, uma voz poderosa, é a tua voz, que deve dizer ao mundo: temei a Deus e render-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Gênesis declara que foi Deus quem fez isso. Vamos fazer uma analogia agora entre Gênesis capítulo 1 e a questão da saúde, daqui a pouquinho. Apocalipse 14:9, para entendermos mais a mensagem. 14:8. O segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que
e deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição, em Apocalipse, na linguagem da Bíblia, quer dizer aquele que se desvia da fidelidade a Deus. Quem ouve a mensagem, mas não pratica, não compreende, não pratica, está embriagado com ouvir porque não compreendeu e não praticou. E essa é a mensagem tua para o mundo, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da prostituição. Quer dizer o quê? Que existe uma Babilônia por aí pregando que não tem Gênesis verdadeiro, que a palavra de Deus não é correta, que não é para se usar de plantas para a saúde, e sim de remédios para remediar a situação. Porque tem gente ficando milionária procurando animaizinhos para fazer com que alguma pessoa se iluda com um remédio que na verdade é uma droga vendida na drogaria para drogar, embriagar e trazer às pessoas as piores consequências. Mas espera aí, eu mesmo tomei comprimido espiritual, estou tendo que adequar um remédio até que eu possa voltar a obedecer a Deus parado do fruto proibido. O que quer dizer isso? Eu estou com um remédio para pressão e está ficando cada vez pior, porque uma hora está muito alta e com o remédio agora fica muito baixo, precisa adequar a dose. Enquanto isso, eu estou quase morrendo de pressão alta, quase morrendo de pressão baixa, quando eu estava 9%. E eu estava preocupado, falei: como é que eu vou pregar assim desse jeito? Vai pedir para Deus. O que causou esse descontrole? Será o estresse? Será que é o fruto proibido? Porque se Adão e Eva, se eu tivesse escolhido os frutos proibidos que estão entre nós hoje, talvez refrigerantes, aquele malvado, café, tomate, chimarrão, quem sabe um chocolatinho, uma Coca-Cola, né? Aquela rodízio de pizza que não termina nunca. Quais são os frutos que eu provo, que eu provei, que trouxeram essa consequência na minha vida? Eu preciso passar por uma purificação, eu sei disso. Está aí um livro que não deixa mentir sozinho, né? E nem mentir nem sozinho e nem na frente do outro, né? O que precisa fazer para ter uma desintoxicação? Mudar os hábitos alimentares. Bem alto, bem alto. Mudar os hábitos alimentares. Mudar os hábitos alimentares. E os 8 remédios naturais, mais um. Então vamos lá. Seguiu ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta, sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, ou seja, pelo entendimento ou pela prática, que Deus falou que nós devemos praticar, mas a besta também, a Satanás, que é a besta, também reclama que nós pratiquemos as suas obras. Se alguém adorar a besta, quer dizer o quê? Eu deixo de adorar a Deus, Criador de todas as coisas do céu, da terra, mas das plantas, da fonte do meu alimento, para adorar as embalagenzinhas, né? Tudo aquilo que a gente não precisa descascar é um problema. Então a maçã, estou com preguiça de descascar. O corpo fala assim: ó, estou com uma vontade de tomar um sorvete, comer um chocolate. Já ouviram isso? Já sentiram? Eu sinto. Está banando ali com a cabeça aqui, sinto até vontade de mostrar para você aqui. Sim ou não? Vem cá, vem mostrar para o pessoal aqui como é o sim, que é muito convincente. Dá uma vontade doida de comer um brigadeiro. Essa semana eu comi tantos brigadeiros, né? E aí, dá vontade ou não dá? Muita? Sim. E aí, o que você faz? Come tudo? Não tem casa, aí fica com vontade mesmo. Oh, que bênção, não tem em casa e fica com vontade. Os pais sábios estão escolhendo a saúde dos filhos. Pois bem, nós estamos diante de escolhas. A vida é um grande buffet. Ao passearmos pela vida, nós vamos escolhendo a profissão que queremos, o estudo que desejamos, o conhecimento e também os alimentos. E o destino. Você come hoje o que vai virar amanhã. Não pensa que é diferente, porque já dizia Hipócrates: faze do teu remédio o teu alimento, do teu alimento o teu remédio. E vou acrescentar: do teu alimento faz a droga que vai te matar. Bom, sabendo que isso faz parte da terceira mensagem angélica, que Ellen White diz que essa será a última possibilidade do homem de pregar nas cidades antes da perseguição, durante a perseguição, o único jeito de alcançar almas será através da comportagem, da mensagem de saúde. E cadê essas duas obras da nossa igreja? Quantos aqui são comportores? Quantos aqui estão pregando a mensagem de saúde? Oh, amém, amém, oh, que bênção. Nós temos pessoas pregando a mensagem de saúde. E você, quem olha para você, está vendo saúde em você? Ou você vai pregar de saúde mostrando o atestado médico? Ou aquela cara de quem estava desmaiando ontem?
E agora? Estou aqui falando de saúde e a pregação que não atinge quem prega não é verdadeira. Eu vou entrar na dieta, eu já entrei, né? Eu já estava meio numa dieta, porque eu sou vegetariano há 43 anos, fui vegano na época, evito os outros alimentos, até para não judiar os animaizinhos. Haja luz ou vinho para embriagar? Toda decisão, aí eu vou projetar novamente aqui o próximo verso de Ellen White, e vou pedir para vocês acompanharem. Alguém gostaria de vir aqui ler essa mensagem? Vou ler então. Pessoal, antes de ler essa mensagem, eu quero todo mundo levantar um pouquinho e vamos fazer uma coisa, porque nós vamos entrar num assunto muito importante. Vamos nos levantar um pouquinho só. Quando você se levantar, você fala assim: glória a Deus. Os dois braços levantados. Glória a Deus. Não escutei. Você escutou aí? Glória a Deus. Por que glória a Deus? Vamos ver. Primeiro você levanta a mão direita, bem alto, chacoalha. Agora você levanta a mão esquerda, chacoalha. Obrigado, já deve ter passado o sono, né? A mensagem é meio cansativa. Obrigado, podem se acertar. Bom, vamos ver então: haja luz ou haja vinho? Porque quando Daniel foi para a Babilônia, ele queria o vinho da Babilônia, não foi oferecido para ele. Ele disse: não vou contaminar. Toda decisão deve ser baseada em evidências. Está falando aqui que é baseada em fé? Você decide pela fé? Algumas coisas têm que ser decididas pela fé. Não, toda decisão deve ser baseada em evidências. Quer dizer que nós precisamos ser convencidos aqui, ó. Não é o plano de Deus compelir as pessoas a abandonar sua ímpia incredulidade. Diante delas estão a luz e as trevas, a verdade e o erro. Cabe a elas decidir qual aceitar. A mente humana é dotada de capacidades de discernir entre o certo e o errado. O propósito de Deus é que os seres humanos não decidam por impulso, mas pelo peso das evidências, comparado cuidadosamente com uma passagem bíblica e com outra. A base, a verdade está na Bíblia. Mas o seu raciocínio que Deus deu, dominai sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, sobre os animais, sobre as plantas, cabe a você. E você perde o domínio quando está bêbado, ou não? Já viu um bêbado dominando alguma coisa? Não dá. Ele pode até dominar, mas ele vai levar todo mundo para outra rota. Ele vai dominar quando está dirigindo um ônibus, está bêbado, o que ele vai fazer com todos os passageiros? O vinho, símbolo de embriaguez, pouca compreensão ou compreensão incompleta também da palavra de Deus. Aliás, principalmente da palavra de Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra. Toda a terra hoje está na escuridão. Você é a luz do mundo. E o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. O que Deus falou? Agora sim, vamos comparar pela Bíblia os 8 remédios naturais. Por isso que eu pedi para levantar, porque senão vai cansar. Mas já estamos chegando ali na partezinha, não é mais uns minutinhos. O vinho, fruto da árvore do mal. Tudo que vem da árvore do mal faz parte do vinho. É como a fruta da árvore do mal que se faz a embriaguez da humanidade. Em outra parte, os 8 remédios naturais. O fruto da árvore da vida. Ezequiel 47:12. Alguém pode buscar para nós e ler? Ezequiel 47:12. Eu gostaria que viesse aqui à frente e lesse para nós. Enquanto procuramos para que Deus criou as folhas e os frutos, em Ezequiel 47:12. Quem achou pode vir aqui ler para nós, por favor. Gênesis 1:3. 47:12.
não é de ficar emocionado. De onde que vem o alimento para a árvore da vida? Da fonte da vida, do seu trono que jorra o rio da vida. E ele vai alimentar a árvore da vida que produz frutos e folhas. Para que os frutos? Para alimento. É um alimento bom? Ou será que é parecido com da árvore errada? Esse vem do trono de Deus. Tem uma curiosidade, eu não vou garantir, não foi a Ellen White que falou, não foi a Bíblia, está no meu coração, eu procuro curiosamente entender a Bíblia. Como diz no texto, entendimento. Os 10 mandamentos foram dados a Moisés em pedra. Que pedra? Uma pedra que veio do céu. Mas que pedra seria essa? Ellen White descreve que o dedo de Deus, quando riscou a pedra, ficou dourada a pedra. Essas minhas aulas de mineralogia na faculdade, que pedra seria essa? Estudando aqui e dali, vou repetir, não está na Bíblia e não está na Ellen White, mas juntando o conhecimento da Bíblia com o de Ellen White, eu posso presumir, com um certo grau de certeza, que isso foi uma lasca do trono de Deus. Ele tirou do seu trono, o trono dele é de safira, um tipo de diamante azulado, que se chama safira, aquele que é difícil de riscar, sabe? Muito difícil de riscar, ninguém pode mudar. Então ele entregou safira para Moisés, riscado, onde ele riscou ficou dourado, é ouro. A palavra dele é ouro, e está escrito em safira porque é imutável, porque ele é a fonte da vida. E essa safira quebra, porque ela é muito dura, é o mineral mais duro que existe, beleza? 9 ou 10 agora eu estou me falando na memória. É o fruto que eu comi lá atrás, deixa a memória ruim. Mas a dureza 9 ou 10 são aquelas que só o diamante, nada pode riscar o diamante, né? Ele é mais duro que as outras coisas, ele risca o vidro, quebra o vidro, assim por diante. Então, a palavra de Deus foi escrita em diamante, mas os nossos pecados são escritos aonde? Onde Jesus escreveu o pecado daqueles que estavam acusando a mulher pecadora? Na areia. E o mar logo vem, o vento logo vem. E o que ele faz? Apaga. O poder de Deus apaga os nossos pecados. Como? Vamos lá. O primeiro remédio natural que eu vou referir agora é a luz. A luz, como primeiro remédio da natureza, é referida em Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Portanto, a luz para nós é o quê? Boa para dar discernimento, para nos tirar das trevas do vinho da Babilônia e compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1:4. Obrigado. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Gênesis 1:14. Declarou Deus: haja luminares no firmamento dos céus, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir estações, dias e anos. A gente podia falar uma eternidade só sobre esse verso, mas é importante para nós sabermos que as estações do ano foram definidas aqui em Gênesis capítulo 1:14. Primavera, verão, outono e inverno, frutos da sua época, tudo está ali. E a Ellen diz que nós devemos comer das frutas da época, porque são elas que nos nutrem adequadamente para aquela época. E pode reparar, daqui a pouco começam os cítricos aí, já estão começando já bonitinhos, né? E eles estão nos preparando daqui a mais alguns meses para a entrada do inverno, estamos com a vitamina C adequada, com o corpo alcalinizado, né? E se a gente não comer dessas frutas, vamos comer da fruta eu estava falando da vontade de comer o doce, né? Cadê o meu amiguinho? Dá uma vontade, né? Sabe por que você sente vontade de comer chocolate? 2 motivos. Primeiro, porque já experimentou do fruto proibido, né? Quem experimenta, quem nunca experimentou, não tem vontade. Pode até ter, mas tem um segundo fato biológico. Toda vez que você sente vontade de comer algo doce, o teu corpo está dizendo assim: eu preciso alcalinizar, eu preciso de uma fruta doce. Então você está dizendo que eu preciso de goiaba, de mamão, de banana, de maçã, não a ácida, a doce, porque o meu corpo está pedindo doce, mas ele não sabe dizer maçã, banana, ele fala doce. E você provou, né? Eu também, chocolatinho, né? Sorvetinho. E aí, fruto do diabo, enganou você. Estava embriagado, né?
Estava bebadão. E aí comeu do fruto proibido, ficou viciado no fruto proibido. A doença veio, o corpo pediu. Deus não disse que está no nosso coração, a lei? Que Ele vai ensinar a gente. O corpo está falando, me dá banana. E eu dou banana para o meu corpo, eu vou comer chocolate. O que o chocolate faz? Acidifica o corpo. Nem vou entrar muito nesse assunto porque vai longe. Torna mais necessidade ainda da fruta. E você fala assim, puxa, eu estou precisando mais, mas aí tem? Não. Você está comendo chocolate que tira o cálcio, que tira o magnésio, que destrói tudo, né? Mas hoje o assunto não é adentrar nos 8 remédios naturais, mas dizer que Gênesis já dizia isso para mim e para você. Gênesis 1:6, ar, terra e água. Satanás gosta tanto disso aqui. Ele adora por aí nas religiões místicas a terra, o ar, a água, o fogo. Desde os incas, os índios, todo mundo adora a mensagem da Babilônia, a confusão espiritual, mas Deus tem o ar na terra e na água, um remédio para você, para purificar, para fazer entender melhor. A mente está nublada, toma bastante água, as toxinas vão ser lavadas. Um rio parado, dizia o Dr. Cândido, não expede suas toxinas, o lixo fica acumulado na beirada. Mas quando você toma muita água e movimento, que depois vamos ver, você põe fora as doenças, revitaliza o corpo. Gênesis 1:6. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Portanto, nós temos a água e a outra parte. Fez, portanto, Deus o firmamento, o sol, e separou as águas estabelecidas embaixo desse limite, das ficaram em cima. Assim aconteceu. Eu fico maravilhado. A pessoa fica achando que é uns dois de Neandertal, assim, tudo com cara de tonto, lá os que estavam vivendo na época de Adão. E aqui está dizendo que a mensagem dele já falava que tinha águas lá embaixo, a gente faz curso lá, já acha água lá em cima também. Bom, 1:9. Então disse Deus que as águas que estão sobre os céus se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Então, verso 7, 2:7, Gênesis 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou nas suas narinas, e fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ô Ivo, você que é naturopata, me conta aí, esses elementos aqui são usados na naturopatia para curar pessoas que estavam orando agora há pouco aqui, precisam fazer isso aqui. Eu me lembro da doença, não lembro da pessoa. A pessoa pediu oração por uma doença e a cura está aqui. Deus está mandando a cura para você. Por que como foi feito? Num só lugar, aparece a parte seca, o pó da terra feito, argila, é usado isso? Sim, a geoterapia. Fala mais alto. A geoterapia. A geoterapia. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. Melhor falar bafurou. A palavra do original quer dizer que bafurou. E então, o que se tem no bafo, no ar que deu vida lá naqueles vales de ossos secos, soprou o vento e deu vida para aqueles ossos? O que foi? O que deu vida ali? Tá certo, é o poder de Deus, tudo vem de Deus, mas aqui o poder da natureza que trouxe vida. O que foi? Soprou nas suas narinas o fôlego da vida, o ar, o pneuma. Então nós precisamos, viu por que eu falei para vocês levantarem e fazerem? Façam assim, sentadinho, várias vezes, vamos lá, vamos ver o efeito que está na mente. Eu quero escutar vocês respirando, vamos lá. Inspira profundamente e solta mais devagar um pouco, pelo menos 3 vezes. A ciência diz, a neurociência explica, que você muda os pensamentos. Você está com sono na corda, você está pensando em coisas tristes, melhora o pensamento. Se você estiver concentrado para fazer uma prova, um exame, uma coisa de enfrentar uma situação difícil, não é assim que a gente faz? Mas faz uma vez só. Tem que fazer o suficiente para alterar o estado mental. Portanto, o ar é um remédio. É ou não é? Tem que respirar profundamente, ar puro. E não é isso que a gente diz na nossa pregação? Ar puro. Além de ar puro, água. Água pura para beber, para tomar banho, para lavar os pés, para fazer escaldapés, para fazer terapias. Como é o nome da terapia, Hidro? A hidroterapia, né? Nós precisamos da hidroterapia. Será que a gente sabe? Você sabe aplicar a hidroterapia? Como é que você vai fazer isso no final dos dias para pregar esse evangelho? Alguém está lá doente, e daí Jesus passava e curava as pessoas. Pedro passava, a sombra dele curava as pessoas. Você passa e não conhece a hidroterapia, não conhece o ar, não consegue. É pó da terra só.
Não, nós precisamos compreender essa verdade. Na verdade, esse tema de hoje é uma preparação para outros temas que deveriam durar uma semana no estudo da eficiência desses tratamentos e de como aplicá-los. E determinou, Gênesis 1:11, que a terra seja coberta por todo tipo de vegetação, plantas que têm semente. Olha lá a genética. Híbridos não têm semente. Evite, portanto, os transgênicos, porque os transgênicos são os híbridos, que não dão semente. Você planta um milho transgênico, não nasce. E se nascer, nasce fraquinho. Uma mula, por exemplo, é fruto do casamento de um burro com uma égua. Nasce a mula. E a mula procria? Quem é que tem mula? Não procria. Não tem jeito. O burro, que é fruto do casamento da mula com um cavalo, não procria, é estéril. Deus quer que nós dominemos e multipliquemos. Ele deu essa ordem para as plantas e para os animais. Planta que não multiplica, cuidado com as pessoas que não dão semente, tem algumas uvinhas, tem essas coisas, né? Assim aconteceu. Gênesis 1:12. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas com sementes, segundo sua espécie, árvores que produzem frutos. E isso era bom. Quem foi que disse que era bom frutos que dão semente? Deus. Portanto, o remédio para você que vem de Deus, da fonte do trono de Deus que emana para a árvore da vida, hoje é o fruto. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus criou macho e fêmea, criou. Aqui tem aquele detalhe do macho e fêmea, né? Hoje está contaminado. Deus os abençoou e os ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra. Bom, aqui nós estamos vendo o seguinte: que nós não devemos condenar aqueles que já estão na condenação de viverem entre homem e mulher, né? Não são nem homem nem mulher, porque eles têm já uma contaminação genética. E nós devemos amar essas pessoas e levar a elas o amor de Cristo, que tem capacidade de regenerar. O que quer dizer a palavra regenerar? Refazer os genes. Vocês sabiam que os telômeros, as terminações nervosas, eu voltando para a biologia, eu estou com saudade. As terminações nervosas nossas são chamadas telômeros. E eles têm a memória de como ele era lá no começo. Se a gente deturpar nossa genética por uso do álcool, de drogas, olha aí que bênção, você consegue regenerar. Por isso que Deus disse que vai fazer de nós novamente a imagem e semelhança de Deus. Vamos ser feitos como refeitos, regenerados à imagem de Deus. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem no contorno da terra e produzem semente, e todas as árvores que são frutos como sementes. Esse será o vosso alimento. É igual lá no Éden, né? A árvore da vida tinha frutos para o nosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, todas as criaturas que há flor de vida, todos os vegetais. Portanto, os vegetais, as verduras no início, eram um alimento para os animais, não para o homem, para mantimento e sustento. Então Deus contemplou toda a sua criação, a não ser a folha, né, da árvore da vida. Agora, hoje nós comemos verduras porque tomamos chazinho. Para que a gente toma chazinho? Está com dor de barriga? O que a mãe dá? Chazinho, né? Toma um chazinho. Então, se você está com problema de saúde, você vai se servir da natureza, que ela se cura, ela não remedia e não é droga. Ela é bênção, não é droga, e ela cura, não remedia. Agora, quem pensa assim, demora no trabalho, está equivocado. Eu passei mal lá, e antes de ir para o médico, o Ivo lá me passou 2 cápsulas e um chá. Estou tomando. Já a gente melhorou na hora, cara. A turbidez passou. Um remédio do médico está tentando fazer efeito até agora, remediar. Mas o chazinho que Deus mandou com sabedoria para quem estuda a natureza, que nem o Ivo, esses fazem efeito na hora. Então Deus contemplou toda a sua criação, Gênesis 1:31. E eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Gênesis 2:16. O Senhor Deus deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia dela comerdes, com certeza morrerás. E Gênesis 3:3. Aqui eu estou falando da alimentação, que é um remédio natural. Mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, diz Deus: dele não comereis, senão morrerás. Ora, Deus sabe
que no dia em que dele comer, os vossos olhos se abrirão, diz Satanás. E vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a ilusão da serpente é fazer acreditar nas terapias que dão milhões aos laboratórios, enquanto desprezamos o verdadeiro remédio. Gênesis 3,6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela dar sagacidade, tomou e deu o fruto do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Cadê Eva? Cadê Adão? Onde eles estão? Mortinhos. Alguns foram trasladados vivos, outros morreram e ressuscitaram, mas Adão e Eva mortos. Porque a palavra de Deus foi essa. Gênesis 2,15. Exercício. Estamos chegando na parte final dos tratamentos naturais. Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações, para cultivá-lo. Quem foi que inventou o trabalho? Está achando ruim? O trabalho foi feito para que nós tenhamos saúde. Quer ver uma coisa interessante? A vitamina D. Nós tomamos sol e eliminamos pela pele a provitamina D. Ela fica na pele. Mas se você tomou 10 minutinhos de sol, como todo mundo está dizendo, toma 10 minutinhos de sol e vai lá tomar um banho e tal, o que você fez? Você lavou a provitamina D, que não é uma vitamina, ela é, na verdade, um hormônio que o nosso corpo expeliu através das glândulas sudoríparas. Eles tomam sol e nós captamos a provitamina D, e essa vitamina então é expelida, a provitamina é expelida para a pele absorve. Tem que ter tempo para ela absorver. Você toma banho, você lavou, tem que esperar. E quando ela é absorvida, ela vai para o fígado e é metabolizada no fígado e vira ainda assim a vitamina D. Isso depende de pelo menos 3 horas de processo. Isso quer dizer que não adianta ficar 10 minutos, melhor. Mas se você trabalhar, cultivar o sol, pegar enxada e ficar no sol 3 horas, você produziu vitamina D, absorveu a vitamina D, está vitaminado. Graças a Deus. E precisa ter medo de estar ali sem carne na alimentação. Eu fiquei curioso, entre os exames que o médico pediu, está lá o exame de vitamina B12. Eu falei, bom, todo vegetariano tem problema de vitamina B12, eu comecei, eu tenho 312. Estava na média do bom, estava bom. Mas não está bom. Mas a gente de vez em quando pega na enxada, né? Descanso, repouso, o sexto remédio. Gênesis 2:2. Eu estou grifando para os irmãos, para os amigos, que Gênesis, já no princípio, Deus deu os tratamentos, os remédios, e isso foi a partir do pecado. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que terminara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Portanto, Deus descansou nesse dia. Deus precisava de descanso? A palavra descansou aqui, ela tem um significado no hebraico diferente do que nós entendemos aqui. Então vamos ver o significado que está lá em Gênesis capítulo 2. Bom, eu vou resumir para o adiantamento. A palavra no hebraico ali traduz por festa, festejo, comemoração. A Bíblia poderia pôr, em vez de descansou, podia pôr aqui perfeitamente uma tradução normal, como a gente não pode pôr todas as traduções possíveis da palavra. O tradutor escolheu descansou, que também está correto, mas pode ser festejou, quer dizer que Deus quer que nos alegremos, comemorar, é festejar com cumilança. E qual é a comida que eles estavam festejando? Frutos. Não era negrinho, não era branquinho, Luiz. Você come isso aí, depois você altera a pressão e tu não sabe por quê. Provou do fruto proibido. Então abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Então ele não só descansou, como santificou. E você é santificado quando caminha no caminho do santo. Isso quer dizer que você está sendo regenerado no sábado. Isso acontece de verdade. Na biologia já está provado que sexta-feira do sol começa a regeneração. As doenças graves que você está acumulando são eliminadas do teu DNA e do teu corpo.
no dia de adoração ao Senhor. Por isso Deus diz em Êxodo capítulo 20, verso 8: lembra-te, não esqueça, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque Ele santificou. E você santificando, você é santificado. Você vira santo, vira fruto de Deus, prova do fruto de Deus, da bênção de Deus, do repouso. Êxodo 29: trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Esse mandamento é mais difícil de cumprir do que o sábado, porque a preguiça faz a muita gente guardar outros dias da semana, santificar outros dias da semana. E na história da guarda do domingo, a gente vê que toda vez o povo de Deus começou a guardar o sábado, mas começou a também descansar, festejar, se alegrar no domingo. Tem alguma diferença de hoje? Estamos vivendo o vinho da Babilônia, a alegria errada do domingo, festejar. Não é o sábado que é para festejar, mas o sábado é penoso, a igreja demora. É ruim? É ruim? A igreja é ruim? Não, ele falou que não. Quantos anos você tem? Bem alto. 10 anos já acha a igreja boa, porque você acha ruim é boa, né? Contudo, o 7º dia da semana, o Shabat, que é o dia, é a tradução que a gente quer dar para alegria, festejar, parar, cessar, é o sábado consagrado a Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo escravo, nem tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. É difícil que a gente devora o texto e depois a gente vai ler em outra tradução e fica apanhando. Porquanto em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansou. Então os remédios nossos foram feitos antes da criação do mundo: o céu, o ar, a terra, o mar, está tudo ali. Porque esse motivo o Senhor abençoei o Shabat, sábado, e o separei para ser um dia santo. Daí vem então a temperança, a fé em Deus, que são coisas que nós também devemos aprender. Aí na temperança nós temos a Bíblia inteira, não vou trazer versos. E a fé em Deus é a razão de nós estarmos aqui. A fé em Deus é aquela que cura, é aquela que, quando as pessoas acreditavam em Jesus, se tocar na veste de Jesus, se é curada. Muitas vezes Jesus não fez milagre nenhum. As pessoas falavam, e ele fazia um pedido, e ele falava assim: a tua fé te curou. Foi ele que curou? Claro, ele é a fonte de todos os milagres, toda a bondade. Do trono dele saem as graças e a cura e a saúde das nações. Mas o que foi que curou você agora de qualquer doença e do pecado e da árvore do conhecimento do mal? A tua fé. Fé em quê? Acreditar. Fé é acreditar. Acreditar em quê? Na planta? Em Jesus. Mas Jesus deu a planta. Muita gente fala assim na nossa igreja: Deus deu ao homem capacidade para curar. Formou médicos, formou farmacêuticos, formou profissionais. Perfeito. Eles estão seguindo a palavra de Deus? O remédio deles é o que está na palavra de Deus? Ou será, quantas vezes já aconteceu na minha e na tua vida de um médico recomendar um remédio e depois falar assim, na vida de conhecidos muitos eu vi: eu tenho que trocar esse remédio porque foi apurado que ele causa problemas. Ele é retirado do mercado. Não viu o remédio sendo retirado do mercado? Todo mundo já viu isso. Mas a gente acredita no remédio, não na palavra de Deus. A fé está na obra do diabo, na obra do homem, e não na palavra de Deus. Por fim, irmãos, a fonte da vida, o elixir da longa vida, aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, você e eu, Elohim, Deus plural, é o remédio a mais, além dos 8 remédios naturais. Eu te convido a gente guardar essa palavra como uma fonte de vida para a eternidade, para agora, para que você seja feliz agora, porque essa lei está no teu coração, está na tua mente. Não é difícil de entender, não precisa buscar no céu nem na terra, porque já foi dada a palavra, só precisa de você. Quem entende? Você que está assistindo, curta, compartilhe, siga essa programação, diariamente uma mensagem de Deus para você seguir aquilo que Deus tem de bom, do melhor da terra para você. Deus te abençoe muito. Vamos ter mais um hino? Vamos ter mais um hino? De louvor? Então, a irmã, se a irmã quiser, a irmã vai cantar ou vai cantar mais? Não. Então teremos o hino final, o hino 172, a vida vem por ti, e depois a oração final.
colocar em pé para cantar o hino final? O entusiasmo dos irmãos é que vai provar se é verdade esse negócio de vida, hein? A vida dele, Jesus já deu a vida dele por nós como grande remédio, libertador do pecado e dos frutos do pecado. Cantemos com entusiasmo. Senhor Deus, nós te agradecemos do fundo do coração de colocar essas tuas leis na nossa mente, onde desse entendimento, e na tua palavra, fonte que vem dos céus, que nos alimenta com vigor, com saúde, com sabedoria, para sermos distinguidos pelo mundo como teu povo. Eu peço que abençoe todos que estão assistindo e participando, dando-nos a todos a certeza da tua salvação, a certeza da tua redenção e do teu cuidado por nós. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Para a consideração final, eu gostaria só de citar, pode continuar em pé, porque vai ser rapidinho. Peguei na entrada da igreja a revista Adventista e não foi surpresa perceber aqui no obituário os nossos irmãos que morreram, faleceram nesse mês pelo Brasil. As pessoas que faleceram com 98 anos de idade, nossa querida irmã Lídia Lima Berbert, provavelmente a esposa do pastor Gary Berbert, que eu conheci muito, e ela também, 60 anos vivendo, né? Depois temos aqui também a irmã Edelvina de Almeida Pinto, 95 anos de idade, foi vítima de derrame cerebral, foi uma adventista atuante, e assim segue. Nós temos aqui octogenários, nonagenários, temos pessoas centenárias dando bom exemplo. Qualquer médico que pegar essa revista e der uma boa olhada aqui, vai querer saber o que você está fazendo para viver 90 anos, enquanto a média por aí é 78. O que está acontecendo com esse povo, que apesar de ter gente que se converteu agora, está aqui entre nós por um mês, está somando e aumentando a nossa média de vida pelo mundo, entendeu? Você é responsável por aumentar a nossa média de vida aqui no obituário. Deus abençoe. Agradecemos a presença do irmão Luiz, que estará